Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a esse canal de videoaulas de Química. Eu sou o professor Eduardo Bastos e esta aula é sobre nomenclatura de compostos inorgânicos. Lembrando que esse item faz parte do assunto funções inorgânicas. Tá. Nomenclatura é o conjunto de regras criadas pela química para determinar o nome oficial de um composto químico, né? Para a gente poder aprender essa nomenclatura, a gente precisa de alguns quadros com os nomes das principais espécies, né, para a gente poder consultar. Vamos começar aqui. Primeiro quadro é com as espécies que ficam na esquerda da fórmula. Elas são positivas e nesse caso aí possuem NOx fixo. É o lítio, sódio, potássio, prata, magnésio, entre outros. Tá. Segundo quadro aí para a gente consultar. Espécies que ficam na esquerda da fórmula, porém agora com NOx variável, tá? São os metais de transição, os metais que ficam lá pelo meio da tabela periódica, tá? É o cromo, níquel, manganês, estânio, ferro, dentre outros, tá? Lembrando que as espécies que ficam na esquerda da fórmula, tá? Numa fórmula química, as que ficam na esquerda, elas mantêm seus próprios nomes. Elas não recebem nem sufixo nem prefixo. Agora vamos ver espécies que ficam na direita da fórmula, tá? E assim são negativas, e as não oxigenadas. São eles o hidreto, cloreto, fluoreto, brometo, iodeto, etc. Tá? Detalhe, as espécies que ficam na direita, que não possuem oxigênio, recebem o sufixo eto. Tá? Agora, os grupos que ficam na direita, que são negativos e são oxigenados, certo? Pode ser nitrito, nitrato, clorito, clorato, bromato, sulfato, sulfito, borato e assim vai, tá? Esse quadro aí fica para a gente consultar para poder determinar o nome, tá? Lembrando o seguinte, observação 3. O grupo que fica na direita e possui oxigênio, ele recebe o sufixo ato ou ito, com exceção dos dois primeiros lá, que é o O, com NOx-2, que é chamado de óxido, e o OH com NOx-1, que é chamado de hidróxido. Tá. Esse quadro aqui fala sobre o NOx do elemento central e o uso do prefixo e o sufixo. Tá? Então, quando o NOx for mais 1 ou mais 2, eu vou usar hipo no início e ito no final. Quando for mais 3 e mais 4, eu vou usar ito no final. Mais 5 ou mais 6, ato no final. Quando for mais 7, per no início e ato no final. A regra geral de nomenclatura dos compostos inorgânicos, tá? Essa é a regra geral. O nome de um composto segue a regra abaixo, que é, você começa dando o nome da espécie que fica na direita, que é a espécie negativa, mais a preposição de, mais o nome da espécie que fica na esquerda, ou seja, a espécie positiva, certo? Vamos já aplicar isso lá no exemplo. Observações importantes. Se for um composto binário contendo apenas ametais, nós vamos indicar a quantidade de átomos com os prefixos mono, di, tri, tetra, pent, hex, hept, oct, certo? Vamos fazer um exemplo lá na frente. Quando a espécie na esquerda é metal de inox variável, deve-se indicar o NOx do metal com algarismo romano entre parênteses após o nome do metal. Tá? Vamos também já ver um exemplo sobre isso. E existe uma regra exclusiva para ácidos, que é a seguinte: você começa colocando o nome, para colocar o nome, a palavra ácido, mais o nome do grupo negativo, só que a gente vai trocar o sufixo. Como assim? Se o sufixo for eto, a gente vai trocar para hídrico. Se for ato, troca para ico. E se for ito, troca para oso. Vamos agora ver isso nos exemplos. Vejam aí o exemplo 1. Nós temos a fórmula LiBr, certo? Então, pela regra geral, a gente divide a fórmula no meio e começa pela direita. Então, a gente vai começar com o elemento Br, com o grupo Br, certo? Olhando lá em cima na apostila, Br é chamado de brometo.
Então, nós vamos ter aqui brometo, D, e o Li, observando lá a primeira tabela, é chamado de lítio. Então, eu começo da direita para a esquerda. Então, vai ficar Br, brometo, D, e o Li, lítio. Brometo, D, lítio. Exemplo 2, CaF2. Eu vou começar pela direita, vou começar pelo F, certo? O F é chamado de... O F é chamado de fluoreto, certo? Então vai ficar fluoreto de o elemento Ca é o cálcio. Então vai ficar fluoreto de cálcio. Lembrando que a gente começa pela direita e depois vai para a esquerda. É de trás para frente. Certo? Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo eu tenho NaOH. Então eu começo dando nome para o OH. Vamos ver o nome do OH. O OH é chamado de hidróxido, certo? Então vai ficar hidróxido de sódio. Eu comecei dando nome para o OH, que é hidróxido, D, e o Na é sódio. No exemplo 4, eu tenho MgSO4. Então primeiro eu vou dar nome para o grupo SO4. Vamos ver o nome do grupo SO4. O grupo SO4 é chamado de sulfato. Sulfato. Então já sei o nome do grupo SO4 é sulfato. E o Mg é magnésio. Então fica SO4 sulfato, D, e Mg magnésio, sulfato de magnésio. No exemplo 5, eu tenho K e tenho NO2. Então o NO2 é chamado de nitrito. NO2 é chamado de nitrito. Certo? Então vai ficar nitrito de, e o K é o potássio. Nitrito de potássio. Aí já aqui no exemplo 6, eu tenho um composto binário, no qual os dois elementos, o P e o Cl, são ametais. Certo? Os dois elementos são ametais. Então, é a aplicação da observação aqui número 1. Ó. É binário contendo apenas ametais. Então, nós vamos ter que usar os prefixos mono, di, tri, tetra, pente. Então, vai ficar como? O Cl é chamado de cloreto. E como eu tenho 4, vai ficar tetra, que significa 4Cl, tetracloreto, D. E o P tem o número 2. Então vai ficar di, tetracloreto, D, de fósforo. Exemplo 7. É a mesma situação, mesma observação. O B e o H são ametais e o composto é binário. Então eu começo dando nome para o grupo da direita, que é o H. O H é chamado de hidreto. E como eu tenho 3H fica tri, hidreto, D, e o B é o boro. Então, trihidreto de boro. Exemplo 8. Eu tenho N2O. Então, eu tenho aqui o O, é chamado de óxido. Vamos ver aqui, ó. O O é chamado de óxido. Então, como eu tenho apenas um oxigênio, vai ficar mono, que é 1, monóxido, D, e o nitrogênio tem 2, N2. Então fica monóxido de dinitrogênio. O exemplo 9, eu tenho um metal de inox variável, que é o cromo. Então nós vamos para a segunda observação. A segunda observação diz o seguinte: quando a espécie na esquerda é metal de inox variável, deve-se indicar o NOx do metal com o algarismo romano
entre parênteses após o nome do metal. Quem são os metais que possuem NOx variável? São esses aqui, ó. Espécie na esquerda de NOx variável: cromo, níquel, manganês, estânio, ferro, ouro, bismuto. Então, no exemplo que a gente parou, ó, o cromo é metal de NOx variável. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber a carga do cromo? Eu vou aplicar a seguinte regra: o número que está embaixo de um elemento, ele vai para cima do outro, vai como carga. Então, o O tem o número 3, então esse 3 vai lá para o CR. E o CR tem o número 2, esse 2 vai lá para o O. Então, esse 3 que fica em cima do CR é o NOx, é a carga dele. Então, o que acontece? Esse CR ficou com esse 3 lá em cima dele. Esse 3 é a carga. Esse 3 que vai ficar após o nome. Então, vai ficar O é óxido. Óxido de cromo e o número lá em cima 3. Óxido de cromo 3. Certo? Porque a carga do cromo é 3. O exemplo 10. SnI4. O que acontece? O 4 que está no I passa para o Sn e o 1 do Sn passa lá para cima do I. Então o Sn vai ficar com carga 4. Né? O 4 que veio para ele vai ser a carga dele, mais 4. Então, começando da direita, o I é o iodeto. Então vai ficar iodeto. D, o Sn, o nome dele é estânio. Iodeto, D, estânio. Aí a carga dele é 4, eu vou colocar com o algarismo romano. Então tá aqui, ó, entre parênteses, o 4 no algarismo romano. E agora a regra de ácido. Para a gente determinar pela regra do ácido, nós vamos colocar o seguinte: a gente começa com a palavra ácido, aí o Cl é chamado de cloreto, certo? Se é cloreto, olha o que acontece. Quando é eto, passa para hídrico. Então, o Cl era cloreto, então ele vai ser chamado de ácido. Troca o eto, então vai ficar ácido clorídrico. Entra o hídrico no lugar do eto. Esse aqui, HIO2, vai ficar ácido. Aí como é o nome do IO2? O IO2 é chamado de iodito. Iodito. Então, se o nome é iodito, vamos trocar o ito, sai o ito, aqui ó, sai o ito e entra o prefixo, o sufixo oso. Então, troca o ito e vem o oso. Então, aqui vai ficar ácido iodoso. Então, assim a gente termina a nomenclatura desse ácido. Ácido iodoso. Certo? Então, a explicação sobre nomenclatura de compostos inorgânicos é essa. E a nossa aula fica até aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.